got to be free. Come together right now over me. Olá, está começando mais um Come Together, um talk que traz investidores, varejistas e empreendedores para uma boa conversa, oportunidade da gente conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu tô com ele, que tem mais de 20 anos só de varejo e sempre em posições de liderança em grandes casas como o Grupo Boticário, Tok-Tok, C&A e Iguatemi. Nessa jornada são muitas as histórias de sucesso, como a da Valid, que triplicou o valor de mercado em 3 anos enquanto ele esteve lá na gestão. Hoje ele também atua como um membro de conselho de companhias de varejo e conselheiro de pequenas e de médias empresas, focando sempre na estratégia e na melhoria da cultura organizacional. É pai de uma grande família, que vocês vão saber daqui a pouco, e se diz um apaixonado por natação. Hoje o nosso Come Together é com Ivan Murias, recém-chegado como CEO da Infracommerce, uma companhia de full commerce listada na bolsa e que passa por um processo de turnaround, um cenário que ele inclusive conhece muito bem. E eu ainda tenho o privilégio de dizer que faz parte da nossa comunidade de investidores aqui da High Partners, né, Ivan? Que, olha, não sei se é o melhor de tudo, mas faz parte do melhor também. Então, ó, um high five aqui. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu também. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Muito orgulhosa de ter assim, você tão perto da gente. Honrado com a tua descrição. Você descreveu o lado A do meu LinkedIn, né? Tem o lado B também, tem um monte de outras coisas. Essa é a trilha de sucesso, né? Tem as trilhas dos aprendizados também. Mas muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Estou super próximo do ecossistema com o Edu, com o Alberto, com o Júnior, com o Quiroga, contigo, né? E também com essa série de LPs aqui da High Partner, que é de fato um grupo muito seleto de pessoas. Eu também tenho muito orgulho de falar que eu faço parte dele. Que bom, é recíproco, a recíproca é verdadeira. Fiquei curiosa com esse lado B. Então, é o seguinte, já vou começar perguntando, assim, dei tantas credenciais, né, uma história tão longa, mas eu quero saber pelas suas próprias palavras quem é Ivan Murias. Boa. Falando um pouquinho desse lado B, na verdade eu sou um paulistano, eu nasci aqui nessa cidade, tenho o maior orgulho de ter nascido aqui. A gente falava um pouco antes de famílias, né? A minha família é uma família portuguesa, imigrante, né? Imigrante do norte de Portugal. Como toda a história de imigrantes ibéricos, italianos, meus ancestrais chegam aqui sem ter nada, né? E essa necessidade de sobrevivência, necessidade de vencer na vida, vai marcando o DNA da família, o DNA das pessoas. E muito rápido eu aprendi que eu não tinha muito a herdar e que eu tinha talvez 2 caminhos importantes. O estudo, né, que foi uma coisa sempre martelada na minha família. A minha mãe é uma diretora de escola pública, então essa temática era sempre uma temática muito presente em casa. E o trabalho, né? Depois que a vida estudantil, vida boa estudantil vai passando, eu realmente tinha que me encontrar profissionalmente porque eu não tinha, de fato, outro caminho, né? Essa falta de opcionalidades, quando a gente não enxerga o mundo com tanta opção como às vezes os nossos filhos têm hoje, ela te força a ir exatamente por esse caminho e eu fui por essa rota, né? Hoje, olhando em retrospectiva, eu tenho muita alegria, né, de passar por algumas dessas casas que você citou aqui e quanto de aprendizado, de conhecimento, mas de fato não foi uma jornada dada, foi uma jornada de fato construída, muito batalhada. E na paralela, né, pelo lado B, como você também brincou um pouquinho no começo, 5 filhos, pai de 5 meninos que vão de 4 a 16 anos. Nunca me imaginei com 5 filhos, a vida para mim talvez fosse uma vida ali de 1, 2 filhos e de repente o destino foi também me levando para isso e hoje quando eu também olho para trás eu falo, nossa, o que seria de mim se eu não tivesse os 5 filhos que eu tenho hoje, né? Então eu sou muito feliz com essa família, isso também me define hoje como pessoa. Muito legal, que lindo isso. Sobre a jornada das pessoas, né? A gente às vezes vê, óbvio que eu peguei essa bio do seu LinkedIn, né? E tô lá, olhei todos os seus, a gente já se conhece um pouquinho, já sabia por alguns lugares que você tinha passado, mas a gente também falava um pouco antes sobre a pessoa que tá por trás daquela companhia, a sua história, a sua jornada, de onde você vem, quem você é, quem é a sua família, aquilo que te forma, quais são os seus valores, e acho que é sobre isso que a gente
constrói as nossas relações. Então, por isso que é mais gostoso ainda aqui quando a gente fala de coisas que compactuam realmente com aquilo que eu particularmente também acredito muito. Família, essa história, essa ancestralidade que traz tanta coisa pra gente, né? Então, Verdade. muito bem, muito bom. Vamos lá, você, 20 anos de varejo, é uma história longa, né? Até, a gente estava falando, você até morou na China, pela C&A e tal. Eu queria saber como é que você e o varejo se encontram, né? Há 20 e quantos anos atrás? Porque você ficou 21 anos... Em 99, você está me fazendo refletir que faz exatamente 25 anos que eu me conectei com o varejo pela primeira vez. Como? Por uma casualidade, Flá, eu, por ser paulistano, eu acabei indo estudar administração na FEA, aqui em São Paulo. Eu fiz Bandeirantes aqui em São Paulo. Bandeirantes acho que foi a coisa mais difícil que eu enfrentei no mundo acadêmico, assim, aquela quantidade de orientais e uma competição por nota. Hoje isso talvez seja, está sendo redefinido, né? Seja até não tão bem visto mais, essa competição numa idade, né, tão jovem, mas aquilo me forjou. E quando eu cheguei na faculdade, na FEA, a FEA não era tão puxada como o Bandeirantes. E aquilo foi, num primeiro momento, um desestímulo, né? Então, o que eu fiz, Flá? Eu joguei a faculdade para a noite e fui trabalhar. E fui trabalhar em banco. Então, durante toda a minha jornada de universidade, eu trabalhei 2 anos no Citibank, na área de crédito, e trabalhei 2 anos no Deutsche Bank, na área de M&A, naquele momento que aconteciam as grandes privatizações no Brasil, as elétricas, as telecoms e tudo mais, né? Portanto, quando terminou a faculdade, eu tive uma resposta, que é o que eu não queria fazer. Eu aprendi muito no banco, mas eu percebi que eu não queria ir para a carreira financeira porque aquilo não me completava. Me ensinou muita coisa, mas não era o meu caminho de vida. Sim. Mas eu não sabia de fato o que fazer, né? E naquela época os grandes programas de trainee, assim, que ficavam nos quadros, né, com aqueles papeizinhos colados, naquela época tudo muito analógico, eram os programas de JP Morgan, Unilever, Procter & Gamble. E de repente eu vi um programa ali meio escondidinho da C&A, né? E fui, passei e fiquei encantado pela história que estava por trás da C&A, uma família holandesa, na 6ª geração de membros da família, tocando um negócio com mais de 3.000 lojas no mundo. Eu achei aquilo tudo meio mágico, por intuição me liguei, né, à companhia. O processo seletivo, eu fui conhecendo pessoas assim com um valor humano muito marcante. A gente falava sobre uma delas agora há pouco, sobre o Evandro, que está numa missão da China, que foi, né, o diretor de RH da C&A durante muito tempo. E eu me apaixonei pelas pessoas e depois pela marca, né? Mas logo que eu entrei no programa de trainee, naquela ocasião se optava em ir para produto comercial, como é típico do varejo, né? Ou para operações, loja. Intuitivamente eu também fui indo para a área de operações, loja, porque tinha um quê de gente, de liderança de pessoas, que eu também não sabia se eu sabia fazer muito bem, mas aquilo me funcionou como um imã e eu fui me atraindo para aquele lado, né? E de repente eu me vi como um varejista, né? A história da C&A, que começou ali em 99 desse jeito que a gente está falando, na prática foi uma história que percorreu 11 anos da minha vida profissional, com uma ida para a China, com uma volta da China, várias regionais e tamanhos de lojas diferentes, vários profissionais com quem eu fui, né, me conectando ao longo do tempo, mas foi por aí que eu peguei, assim, tem uma certa casualidade, mas depois, acho que como todo bom varejista, depois que a mosquinha me picou, eu nunca mais consegui largar essa história, porque é uma morfina viciante, assim, você fica nisso e até hoje eu me defino como um varejista, né? Mesmo período que eu passei na Valid, assim, os princípios, as coisas que eu fui, né, testando eram coisas que eu aprendi no varejo, né? Então foi muito bacana e eu tenho orgulho dessa história. E não óbvio, né? E esse que é o mais legal, porque você trilhou um caminho que não era muito óbvio, nem pela escolha da tua... Você fez administração? Administração, isso. Apesar que a administração, apesar de ser amplo, mas a FEA, acho que ela tem um caminho ali também um pouco disso, de mercado financeiro também, que as pessoas vão percorrer. Exato. Na época... eu falava C&A, assim, as pessoas achavam que eu andava com um molho de chaves e um rádio HT na cintura, né? Porque o que era legal era ir para o JP Morgan, era ir para a Unilever, né? Então, o varejo também não tinha essa expressividade, a gente está falando aqui de 96, né, 97, o varejo não era tão reconhecido como um segmento para se fazer carreira, para construir tecnologia, para fazer coisas, né, incríveis. Até um certo preconceito, assim, né? O que o Ivan foi fazer lá, né?
mas de fato é muito bacana. Que máximo. Não óbvio ir para o varejo, muito menos óbvio depois ter ido para a Valid. Pois é. Porque é o que você falou, você ficou 20 anos, 21, 22 anos sendo varejista e depois você vai para uma empresa, a EdTech, assim, uma empresa de tecnologia, óbvio que tem aí serviços para o varejo, inclusive, mas que era um papel completamente diferente, assim. E aí a minha pergunta é, como é que se deu esse novo desafio? Porque foi para assumir um desafio que você já sabia desde cara que seria e um pouco de como que o varejo também teve um pouco de ajuda nesse backstage aí dessa mudança. Também foi assim por uma ponte muito pouco provável, Flá, porque quando eu estava na Tokstok, a gente tinha um ativo muito bem operado do ponto de vista da operação de loja, do ponto de vista do produto, design, construção de marca via produto, né? Mas tinha uma questão ali que a gente precisava ajudar a marca a elevar, que era a quantidade de venda pelo canal digital, né? Como todo varejista naquela época ali de 17, 18, estava todo mundo super pressionado por isso. Hoje continua, mas já dentro de uma história de consolidação, não numa história de crescimento, né? E nós atraímos alguns talentos que estavam terminando o earnout na Lynx. Então, atrair talentos de tecnologia para o varejo sempre foi uma questão, né? Tirando empresas muito acima da curva, né? Os Magalus, os Mercado Livres, que estão nesse ecossistema do varejo, mas tem marcas que são imãs naturais para atração de talento. O varejo mais mainstream tinha dificuldade, porque você também está competindo no talent pool com bancos, com multinacionais, né? E as pessoas também, assim, o que eu vou fazer de fato no varejo, né? A gente achou um ângulo de atrair alguns talentos que estavam justamente terminando o earnout deles dentro da Lynx. A gente alinhou esses talentos no longo prazo da companhia. E no final, quando a gente trouxe esses 3 talentos, acabou saindo em veículos, né, de imprensa setorial e tudo mais. E um belo dia eu recebo uma ligação, né, do presidente do conselho da Valid falando, olha, a gente tem uma temática aqui de atração de talentos de tecnologia, a gente viu o que você fez aí na Tokstok, a gente queria só entender como é que você fez e como é que, né, se deu esse processo da atração desses profissionais especificamente. E aí vem aquelas coisas de você atender as pessoas ou você marcar um café que não tem nenhum objetivo na mesa e isso também vira, né, um caminho que depois vai fazer parte da sua vida, né? Eu atendi o presidente do conselho da Valid, a gente falou um pouco sobre como que a gente trouxe essas pessoas. Isso uns 2 anos antes de vir o convite para ir para lá, né? Quando o IPO da Tokstok não aconteceu, uma das primeiras ligações que eu recebi foi exatamente dessa pessoa que me ligou para falar, cara, a gente ainda está com dificuldade de consolidar aquela temática de atração de talentos e acho que você, justamente por não ter vindo da nossa indústria diretamente, pode nos ajudar. Você não quer vir para cá, né? E o momento casou, assim, de uma maneira mágica, né? Então, de novo, assim, você está plantando, né, benemerência e está atendendo as pessoas e está construindo, né, relações, são coisas que podem não servir para nada e pode, de repente, mudar, né, o curso da sua história, o curso da sua vida, e essa foi uma delas, né? E da segunda parte da sua pergunta, eu lembro que logo que eu cheguei na Valid, um dos segmentos da companhia era a emissão de documentos, né? A Valid ainda hoje emite quase 75% de toda a documentação civil brasileira, tanto a parte de RG como a parte de CNH, né? A minha vida inteira, Flá, tinha um indicador, que é o indicador número 1 de varejo, que é a produtividade em loja, né? Como a linha de pessoal é sempre a linha mais importante para você dominar, né, a DRE de um varejista, você sempre acompanha isso com muita lupa, com muita energia. Então, a primeira lição da C&A eram peças vendidas por horas trabalhadas, né? Esse indicador me acompanhou a vida inteira. Então, no Boticário era perfumes vendidos por horas trabalhadas, na Tokstok eram sofás vendidos por horas trabalhadas. Quando eu cheguei na Valid, eu falei, poxa, na prática, essa operação aqui em diversos estados, com as pessoas ali atendendo no poupa-tempo, fazendo a coleta biométrica dos cidadãos e tudo mais, na prática é um business varejista também. Eu estou lá na ponta, eu estou atendendo também o cidadão, que não é cliente, ele recebe uma outra nomenclatura, mas é uma contraparte humana, uma pessoa, né? E no fundo eu falei, cara,
deveria ter aqui um indicador, então, de documentos emitidos por horas trabalhadas. E quando a gente foi perceber, não tinha. Né? E aquilo me causou muito estranhamento. Eu falei, cara, isso aqui devia ser a métrica número 1 de rentabilidade desse negócio, e não tinha por uma razão muito simples. Alguns desses contratos que eram geridos junto com o poder público como contraparte, estavam com a SLA definida em quanto tempo o documento tem que chegar na sua casa, tem que chegar com a sua foto, com o nome da sua mãe correto. Ninguém recebe um documento em casa falando isso aqui tem um erro, né? As SLAs estão em cima da qualidade do documento que tem que ser perfeito, né? E o tempo de entrega na sua casa. Então, a quantidade de pessoas não deveria não deveria fugir dessa métrica, né? E na prática as pessoas falam, não, mas isso aqui está regido no contrato. Eu falei, deixa eu ver os contratos. E na prática não estava, né? Como era um business de uma margem muito alta, tinha uma certa negligência ali com um indicador muito importante, né? Os documentos saíam perfeitos, os documentos saíam, né, na hora certa, mas com um investimento de FTs, de pessoas, de horas, muito acima do que precisava, né? Então foi nesse momento que eu importo um conceito muito primário, né, de uma operação de varejo para um outro negócio, né? E de repente a companhia começa a ter um indicador de produtividade que também definiu, né, durante algum tempo ali o como a gente conseguiu fundear a operação para uma série de outros sonhos que a gente queria construir dentro da Valid, mas através de um funding que nasceu na operação Core, por um indicador que estava ali talvez mal gerido e que precisava, não é um mérito meu, né, mas precisava que outras pessoas chegassem lá, olhassem aquele problema por uma outra ótica e né, propusesse, né, alguma forma de solucionar aquilo de um outro jeito. Então, foi incrível e muito do que foi esse 3 vezes de crescimento que você falou, tem muito desse princípio aqui básico, assim, né? Quem aprende a gerenciar um negócio com margens tão apertadas como o varejo, na prática acaba botando no seu toolkit ferramental ferramentas muito poderosas que vão servir para vários outros negócios, né? Pode ser que às vezes o encaixe não seja 100% perfeito, mas se ficar no conceito, se ficar no princípio, aquilo acaba de fato servindo e produz resultado em indústrias que às vezes têm margens maiores e que nunca foram provocadas para trabalhar numa situação de escassez tão extrema como a gente às vezes é forçado a trabalhar no varejo. Que máximo. E estava lá, né? O tempo todo isso estava lá. Exato. Quer dizer, você foi e cavucou um lugar que, assim, você otimizou algo que já estava lá. Porque o que a gente mais vê, às vezes, é as pessoas, os líderes quererem criar novas avenidas, criar novos caminhos, criar novos... E talvez não fazer uma anamnese profunda e olhar e dizer assim, poxa, se a gente só melhorar o que já tem, a gente já conseguiria sair de um lugar e se movimentar para outro. Essa coisa de fundear, de trazer ainda mais recurso para poder ter outros produtos que depois... Hoje tem muito mais coisa do que né, a Varig é conhecida por muito mais coisas além disso. E eu acho que ainda tem um caminho que você deixou lá, que é uma rampa realmente de... Eu até ouvi você num outro, porque eu fiz um dever de casa, você falando até, por exemplo, do material escolar, da parte de orquestração, de você diminuir custos e atritos de operações que, nossa, isso seria fantástico, além de trazer um super benefício, né? Até conta um pouco, porque eu queria até que você contasse um pouco, porque a gente fica muito preso, eu não quero tanto que você fique, lógico, mas faz parte da tua vida e do êxito que você teve também. Então, me conta um pouco do que era, assim, do que esse grande core, que era essa parte de identificação, da parte de RG, de documentação, mas do que isso também hoje já pode, são essas novas criações que saíram no fim da otimização desse primeiro produto. Exato. Então, assim, acho que o funding vindo daí, né, aí, como a gente falou agora, ele viabiliza a construção de outros sonhos, né? O que são esses outros sonhos no momento em que eu deixo a Valid, né, no começo desse ano, e do time que lá segue construindo esses novos sonhos? Na verdade, passa muito pela ressignificação do documento, né? O documento, durante muito tempo, teve a sua expressividade na figura física dele, e agora, muito possivelmente, a gente deve partir para uma fase onde o próprio governo usa o documento na sua versão digital, não mais na versão física, para atuar como um autenticador de jornadas dos cidadãos. Da mesma forma como a gente descreve no varejo, né? A gente reparte, né, a jornada do cliente dentro de uma loja, dentro de um ambiente, de um site, né, e começa a otimizar a construção dessas jornadas. Acho que, como é normal nos países latino-americanos,
a iniciativa privada sempre caminha um pouco à frente da iniciativa pública, mas chega uma hora que a iniciativa pública, por disponibilidade de tecnologia, por barateamento do custo ao longo do tempo, ela também faz o catch-up, né? E eu acho que agora os governos começam a fazer esse catch-up, percebendo que a relação do poder público com o cidadão, ela também pode ser muito otimizada usando o instrumento da identidade como autenticador. Então, aquelas jornadas que você viu, né, de distribuição de material escolar, distribuição de leite, distribuição de uniformes, na prática, o material escolar, o leite, o uniforme, ele já está distribuído no varejo existente, né? Existe sempre uma loja de varejo que já carrega esses itens mais próximo de um pai, né, de um aluno da rede pública municipal. Então, o governo, de fato, quando ele comprava esses insumos e distribuía fisicamente, no fundo ele atua como um atravessador pouco eficiente, né? Ele não é eficiente em comprar, ele não é eficiente em distribuir e ele também é pouco eficiente em autenticar. Na hora que ele começa a usar a tecnologia já disponível, porque é o próprio governo que emite o documento, né? Ele tem a base biométrica dentro do banco de dados dele, né? Você começa a orquestrar isso de um outro jeito e transforma a jornada do cidadão. Eu acho que a gente está muito perto, já tem estados aqui com um pensamento estrutural, né, de mudar a jornada dos cidadãos de uma forma muito impactante. Eu acho que a gente está muito perto de ter também nessa seara uma revolução. E você falava do ângulo antes, né? Na prática, acho que o conceito que está por detrás para mim, Flá, é o da sucessão. Por isso que é importante nas empresas, nos governos, óbvio, de forma estruturada, paulatina, temporal, né? Mas você ter sucessão. Porque depois de um tempo, você descarrega todo o teu toolkit, todo o teu conhecimento, e é importante que cheguem outras pessoas que olhem os mesmos problemas como um cubo, né, por uma outra face e proponham outras soluções em cima daquilo que já existe, né? Foi um pouco do que aconteceu, né, nessa minha passagem de pouco mais de 3 anos de Vared e é um pouco do que vai seguir acontecendo por lá agora com a turma que ficou. Pois é. E agora nesse novo desafio que você tem também, que não é pequeno, porque aí você sai de um lugar em que estava exatamente nesse momento de, né, turnaround, vai para infra-commerce. E aí, Exato. então a jornada mudou de vez para o outro lado do balcão, mas com, de novo, assim, um ângulo sempre pelo olhar do varejo, porque no fim é quem toca, quem movimenta essa empresa no fim do dia é o varejo, né? São varejistas. São varejistas. São varejistas. Como é que está sendo esse desafio que você acabou de assumir? E, enfim, quais são qual é essa agenda lá agora para fazer isso acontecer? Tem sido incrível, Flá, porque eu estou olhando de novo o varejo por mais uma outra ótica diferente, né? Grande parte dos nossos clientes, às vezes, são marcas internacionais, né, que têm projeções de marca nível global, né? Mas para a hora que vem na execução da parte digital numa única geografia como o Brasil, normalmente tem os guidelines de plataforma, por exemplo, né? Alguém em Paris fez um bid mundial e elegeu a plataforma de uma Vtex, de uma Shopify, de uma Magento, né? Mas tirando o guideline número 1, né? Depois, como é que o país, a geografia, vai fazer o deploy dessa estratégia localmente, já não é mais o problema de quem está lá sentado em Paris ou na sede europeia, né? E aí todo o time local, que tipicamente é muito exíguo, né, muito otimizado, ele tem que fazer a conexão das plataformas com os sistemas de pagamento, com os sistemas de warehousing, com os sistemas de transporte, né? E a proposta de valor da infra justamente é essa, né? Para os clientes que não têm nada, é fazer o full commerce inteiro ponta a ponta. Para os clientes que às vezes têm a plataforma definida, mas não tem o restante da jornada, a gente fazer esse restante da jornada, que é uma jornada mais de fulfillment, né? Mas ainda dentro da cadeia inteira. Então, o poder interagir com outras marcas, né? E enxergar isso sob a ótica de uma marca de luxo, sobre uma marca de volume, sobre uma marca sazonal, que tem uma Páscoa, que tem um Dia das Mães, ou que tinha... Quer dizer, é realmente uma proposta de valor muito interessante, né? Porque você não precisa carregar toda a complexidade de ter que ficar integrando esses subsistemas você mesmo, né? Acho que muito varejista, quando eu olho para mim mesmo, na minha jornada de Tokstok, por exemplo, né? Eu acho que eu não tinha toda a clareza que eu tenho hoje de quão complexo é você integrar todo esse ecossistema. Quando a gente pensa em e-commerce, a gente pensa normalmente na plataforma, que é a ponta de lança, que faz a interface com o consumidor, né? Mas o post-click, né? Depois que eu dou um clique,
Eu aciono um sistema de pagamento, eu aciono um centro de distribuição, eu aciono uma empresa logística e tudo isso aqui é muito complexo. E eu, como um único varejista, a não ser que eu tenha uma escala absurda, né? Mas se eu sou um varejista mediano, de fato, eu não ter as melhores integrações talvez seja uma possibilidade muito alta, eu não ter os melhores preços talvez seja uma possibilidade muito alta, eu não conseguir fazer o roteamento, né, para um adquirente ou para uma empresa de logística, na medida que esses elementos também são dinâmicos e vão mudando, você está em alguém que sirva como um hub, né, de direcionamento para as melhores opções daquele momento, faz bastante sentido, né? Então, tenho olhado para uma outra ótica e tem sido um aprendizado incrível. Eu imagino. E a expectativa deve também estar grande lá por conta da turma, né? Do tipo, o Ivan vem e aí as pessoas esperam muita revolução. O que você está achando até do termômetro, assim? Porque sempre quando chega uma nova liderança, ainda mais porque né, assim, o Kai é quem fundou aquele negócio, é um cara apaixonado pelo que ele fez e agora ó, ele vai para um outro lugar, num outro ângulo ainda no negócio. Mas como é que fica? Assim, eu vejo você muito como uma pessoa de pessoas. Sim. E como é que está esse termômetro do time, da equipe, né, de quem te recebeu? Normalmente tem essa expectativa que você falou, né, assim, de as transições representarem momentos de profundas mudanças. Às vezes são mesmo, né? Eu acho que tem um elemento muito importante, tem um vídeo meio viral do Bernardinho, né, onde ele fala, putz, você pode errar na forma, né, mas as pessoas nunca podem duvidar da intenção. Então, a gente tem no Brasil, acho que em todo lugar do mundo, mas especialmente aqui, que é mais claro o exemplo, assim, a gente acabou aprendendo com os nossos políticos uma faceta muito ruim da mudança, que é quando você se lança para ser o agente de mudança, parte da sua criação de luz, ela passa por criar sombra no que era o anterior, né? Então é muito comum você ficar jogando pedra no para trás para poder construir o para frente. Isso é péssimo, né? A gente vive um momento atual de sociedade muito dividida, muito polarizada, e isso é fruto justamente de você começar a ter que criar o seu caminho botando sombra no caminho do outro, né? Então, o que eu fui aprendendo assim ao longo do tempo e pelas escolas por onde eu passei, onde eu ganhei inspiração, né, para também construir a minha jornada, é que você tem que construir a mudança construindo o sonho futuro, né? A gente consegue congregar pessoas que estão há muito tempo numa organização com pessoas que recém chegaram, né? E não fazer disso o conflito em si, né? O recorte do novo contra o velho, de quem chegou agora, de quem chegou há mais tempo, de quem chegou depois que o Ivan chegou, depois que já estava aqui antes, são recortes que nos desunem, né? E criam rótulos, criam desavenças desnecessárias, né? Normalmente qual que é a nossa proposta futura, para onde nós todos vamos, independente dos recortes. Sempre haverá mudanças aqui que fazem parte do jogo, mas se o sonho comum, ele de fato é comum, as pessoas se congregam em torno disso e constroem esse futuro de forma junta, né? Então, é um pouco do que eu tento também acalmar, assim, vem sempre essa expectativa de muitas mudanças, mas a hora que você trabalha com essa intenção no lugar certo, que as pessoas não duvidam da intenção, né? E olhando para frente e não nos recortes que nos separam, a jornada, embora nem sempre fácil, ela fica mais prazerosa, ela fica humanamente mais confortável, Sim. Que tudo vai se encaixando, Flá. Muito bom. Muito bom. Eu falei que a gente ia falar da sua família, porque afinal é uma família muito grande, né, gente? Então, são 5 filhos, meninos, num range Todos de meninos. 4 a 16 anos. Então, assim, temos ali matéria de estudo de todos os sentidos. E aí, 7 anos da sua jornada como CEO. No paralelo, 5 filhos para criar. Então, assim, à frente de grandes companhias, à frente de uma grande família. Como Exato. é que foi conciliar e como é conciliar? Porque eu falo, sou mãe de 2 e que eu vejo que a jornada já quando aumenta a filha, não sei se é no atacado, né? Como é que funciona, se no atacado é mais fácil ou não necessariamente. Nossa, é difícil, é bem difícil. Hoje, por exemplo, né, tinha na escola do Rafa, que é o meu filho do meio ali, tinha apresentação de fechamento do ano, né?
Ele estuda no calendário invertido, então fomos lá no fechamento do ano e a gente precisava estar lá, né? Estava na minha agenda, precisa estar na minha agenda, Sim, porque se sim. não tiver, você não consegue coordenar, né? Mas na prática, Flá, assim, acho que tem 2 elementos aqui. O primeiro é sempre um colegiado de pessoas que auxiliam na criação dos filhos e na formação da família, Sim. né? E é importante que assim seja também, né? Então a participação dos avós, né? Os pais da minha esposa, a minha mãe, eu tenho um pai falecido, mas uma mãe muito presente, então isso é sempre muito legal, né? A gente tem a sorte de ter anjos da guarda na nossa vida, então a gente tem um anjo da guarda que está com a gente há muito tempo, que na verdade orquestra a nossa casa, né, pela gente. Eu tenho a Nina, que é a minha esposa amada, que há 7 anos também, né, está em transição de carreira na parte pessoa física dela também, né, buscando uma nova carreira e ao mesmo tempo apoiando muito, né, no lar. E no fundo, Flá, tem um segundo elemento aqui, que é quando você tem 5 filhos, eles já começam a aprender desde cedo um pouco dessa escassez, né? Não vai ter atenção e não vai faltar amor e carinho nunca, né? Mas você não vai conseguir dar atenção individualizada a todo momento para um filho. Obviamente meio gestão de helicóptero, né? Você uma hora desce, resolve um tema ali, sobe, depois vai resolver outro, mas eles começam a perceber que tem horas que eles também têm que se virar, eles têm que se virar sozinhos, né? Isso é importante para a formação deles, porque a vida vai ser assim, né? E essa escassez na margem também é muito bom, né? Mas tendo a certeza de que a hora que eles precisarem apertar o botão vermelho, a Nina vai estar sempre primeiro ali, em primeiro plano, mas que a gente vai estar como família próximo deles, isso é muito gostoso. Sim, sim. É muito bom, né? Muito bom. Eles são a nossa, eu falo que é onde a gente mais aprende, talvez, sobre tudo, sobre capital humano, emocional. Eu falo que eu acordo de manhã, eu tenho que ser advogada lá para separar as brigas e entrar no meio e dizer assim, tá, vamos lá, fazer a cariação aqui para ver o que está acontecendo. Tem que ser a psicóloga, né? Tem que ser a mãe, tem que ser a amiga, tantos papéis que a gente tem que assumir, mas que eles nos ensinam demais. Quem te inspira? Profissionalmente? Quem você quiser me dizer, assim, uma inspiração na sua vida, alguém que, quando eu faço essa pergunta, talvez seja a primeira pessoa que você se lembre. Por isso que eu te fiz a pergunta antes. Acho que assim, do lado familiar, a gente falava um pouco antes das nossas origens, né? Você falou um pouco do teu DNA, como é que ele foi traçado até a Itália. E eu me inspiro muito pela história dos meus avós, né? Especialmente do meu avô Manuel, português, com esse nome não poderia ser, né? E há 3 anos atrás eu tive exatamente na cidade de Mirandela, né? Que é a cidade onde a família dele nasceu e de lá ela emigrou, né? A gente falava que tipicamente as populações que emigraram são as populações mais pobres dos países. Então, no caso de Portugal, a população mais rica ficava ali nos arredores de Lisboa e a população mais pobre no norte, né? Então, é uma família que viajou, né, do norte de Portugal sem nada a perder, né? Então, você bota tudo a risco, né? E você poder pensar que meu avô entrou nesse navio, né, em 1903, com 3 anos de idade, né? No colo da minha bisavó, né? E que 3 gerações depois a gente está aqui, né? No Cubo, no Itaú, conversando sobre varejo, podendo dar uma outra vida para os nossos filhos, é uma coisa muito impactante, né? Então, essa jornada de disciplina e superação e risco e também contenção, né, do medo, da família, dos seus arredores, né? Essa é uma coisa que me inspira muito, né? E profissionalmente, para não faltar esse viés também, eu acho que a escola mais completa que eu passei foi a escola do Boticário, né? Então, especialmente na figura do Miguel, que também acaba, né, concentrando boa parte, né, do mérito de tudo isso, né? Mas não é só dele, tem uma porrada de pessoas, muita gente talentosíssima, por várias gerações já, né, que passaram pela companhia, mas também imaginar que a maior franqueadora de beleza do mundo está em Curitiba, no Brasil, é pouco provável que isso tivesse escrito assim em qualquer manual, né? É a Bentonville brasileira para esse segmento, né?
E não tem como não olhar para a figura humana também do Miguel e ter uma profunda admiração. Então, acho que meu avô Manuel de um lado e o Miguel Kriegsner do outro lado, acho que são figuras muito inspiradoras para a minha jornada, Flá. Muito legal, muito legal. O Boticário tem um efeito que eu falo que assim, eu vou falar uma coisa que depois você precisa editar, tá, gente? Mas é tipo um Herbalife, assim, porque não tem como, assim, as pessoas que ficam, é meio que uma coisa que você fica tão apaixonado, você fica tão, eu não converso, não tem um profissional que eu conversei nessa minha jornada de varejo, de conversar com muita gente que não ame a marca, ou não ame trabalhar lá, ou não ame ou não tenha um orgulho, não se sinta parte daquilo. O Boticário, ele é parte do Brasil, assim, a gente quando fala do Boticário, e quando eu estive lá na China, e o Arthur estava lá com a gente na mesma delegação, a gente ficava espantado com os números das lojas, porque lá tudo bilhão, então, né, o cara tem 4 mil lojas, tipo, não, o cara daqui uma franquia tem 30 mil. Mas a gente se sentia tão orgulhoso, sabe? Aí a gente olhava pro Arthur, tipo, mas a gente tem um Boticário no Brasil, sabe? Assim, então a gente se apropria do Bote, assim, ele é realmente uma coisa que a gente tem uma paixão e um orgulho muito, muito grande do que o Miguel fez, do que ele ainda faz, não só do ponto de vista varejo, mas todo o ponto de vista das pessoas, do que ele cuida das pessoas e obviamente também do país, né? Das preocupações que eles têm com causas tão genuínas e tão importantes. Então... Tinha um conceito que a gente usava lá, Flá, que é régua alta com abraço, né? Nunca foi uma gestão paternalista, eu sempre me senti muito desafiado como profissional dentro daquele contexto. Sim. A própria rede franqueada também tem uma cobrança muito grande, né, para elevação do padrão de execução em loja, pelo padrão de entrega de um produto, pelo padrão, né, de atendimento a um consumidor, mas sempre com uma preocupação, sempre com um abraço. A preocupação por trás com o ser humano, com o envolvimento emocional, né, vai para esse aspecto Herbalife que você comentou. Assim, no final fica uma adoração tão grande que se aproxima com a adoração que a gente tem por seitas, por religiões, por fé, né? Alguma coisa que você acredita quase que sem precisar alguém te justificar o porquê, né? Chega uma hora que você simplesmente se doa para aquilo. Se identifica. Exato. E se conecta. Acho que eles têm esse poder de conexão, sabe? Exato. Tanto com o cliente interno quanto com quem consome, né? Muito legal. Ai, gente, eu não aguento, sabe por quê? Porque eu teria uma resenha aqui infinita para conversar, ficaria a tarde inteira. Mas eu quero começar a ir para os finalmente aqui. Eu queria perguntar, antes da gente ir para o Hi-Bye, eu vi que eu até comentei aqui na sua intro, da questão da natação. Que você coloca isso também como algo importante na sua vida. Super. E se esse é o seu hábito, se é o que você faz para oxigenar, enfim, o que você faz fora cuidar de criança, filho, trabalhar, ser CEO, entendeu? Mudar a gestão de empresa? O que mais você faz da vida? Me conta. Natação certamente é um deles. Quando a gente faz aqueles MBTIs, né, aqueles testes de personalidade e tudo mais, na prática eu sou um extrovert, assim, mas no limite, né? Não é que eu sou um super extrovertido e quando você está no varejo você não tem outra opção a não ser extrovertido, porque você tem que liderar, você tem que botar energia, você tem que botar alma, né? Mas isso tem um custo para a minha personalidade. Então, o custo é eu precisar recarregar a bateria e recarregar a bateria normalmente com silêncio. Então, a natação acabou sendo um esporte quase que para reequilibrar, né, essa balança e eu poder durante algum tempo estar com o barulho, durante muito tempo foi com o barulho da água, literalmente. Depois do iPod, a prova d'água virou uma delícia, que é, além de você poder nadar, você ouve, né, a sua própria música, a sua própria playlist. É verdade, eu nem tinha pensado nisso. Delícia poder fazer isso, mas poder fazer isso no momento que me recarrega. Essa certamente é uma das fontes. Mas tem outras, Flá, assim, acho que ao longo dessa jornada pessoal, né, terapia se provou uma coisa muito fundamental para mim, né? Eu comecei justamente em Curitiba e já estou numa seara, acho que de mais de 12 anos com acompanhamento de profissionais diferentes. Também tem essa coisa de mudar as pessoas que te olham por ângulos diferentes, isso vai, né, mexendo com você. Atualmente, né, a Márcia, a profissional que me acompanha, é fundamental nesse meu reequilíbrio. E tem um terceiro que
vários dos seus convidados aqui também participam, que é o IPO, né? Sim, sim. Eu costumo brincar que é Alcoólicos Anônimos de CEO, né? É o momento onde a gente não está falando do lado A do LinkedIn, está falando do lado B, né? O lado B tem muito mais temas pessoais do que temas de conquistas profissionais. Ali você se conecta com o drama, né, das pessoas e com o custo alto, às vezes, de você buscar apenas um cargo, apenas uma posição, apenas um título, né? E a metodologia criada pelo IPO, ela propicia muito aprendizado através do outro, né? Que é muito Alcoólicos Anônimos, né? Eu quero ouvir a tua história, eu quero ouvir a história dele e quase que por espelhamento você começa a falar, isso aqui faz sentido para mim, eu estou nessa mesma seara, eu tenho esse mesmo problema. Isso vai também ativando sinapses e você... Então, o IPO tem várias facetas, né? Cursos e viagens e portas abertas em várias... Legal, mas para mim a faceta mais importante é esse núcleo do fórum, né? Onde você está ali com 10, 12 pessoas que também se mantiverem constantes durante muito tempo, acabam virando pessoas que são parte da sua família. Sim. E onde você literalmente abre o kimono para tratar de coisas que você não trata com ninguém, né? Então poder abrir esse kimono, botar algumas coisas para fora na terapia, no IPO, na piscina, são fundamentais para reencontrar o equilíbrio e nunca perder os pezinhos do chão, né? Porque senão você fica numa egotrip de cargo e título e isso vai embora muito rápido, né? O deslumbramento, né, disso ele é muito efêmero. O que fica depois é um dia a dia intenso, muito também recompensador em diversas dimensões, mas que precisa encontrar mecanismos de reequilíbrio, senão você se perde como pessoa. Sim, né? Faz muito sentido. Eu tive um chefe que ele dizia assim, eu estou, eu não sou. Exato. Porque o meu cargo, ele não me descreve por completo, mas ele é parte daquilo que eu sou. Eu estou aqui, mas eu não sou isso, eu não sou só isso, né? E o inverso é verdadeiro, não é porque eu estou aqui que eu tenho que dizer que aquilo é me vestir daquela roupa, porque amanhã, se algo acontece e você precisa sair, aí quem você vai ser fora daquilo, né? Quem é você fora daquele cargo, daquele lugar? Eu acho isso tão importante, porque essa fala de é fácil a gente se perder, é muito fácil, nós somos muito, não digo corruptíveis, mas a gente fica deslumbrado, a gente se deslumbra, né? E muitas vezes a gente precisa voltar e com o pezinho aqui no chão e falar assim, espera só um minutinho aqui, ó. E se tirar isso de você, o que resta? E aí acho que essa conta, esse saldo que você tem que contar todo dia. E se tira isso de você, o que sobra? E se o que sobra é bom, então tá equilibrado. Agora, se tirar e você disser, não sou nada sem isso, então peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, você tem que ter essa conta sempre num saldo positivo. Uma frase um fato que ilustra muito bem isso, Flá, naquelas páginas amarelas da Veja, quando ela era super impressa, a gente, né, esperava sair a edição do final de semana, eu lembro de uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, no final do segundo mandato. Uma das coisas que ele mais sentiu de diferença é que ele passou 8 anos sem abrir uma porta. As pessoas... E depois você tem que voltar a abrir a porta, né? Então, não perder isso de perspectiva, que a hora que você não for mais um cargo, né, você vai ter que voltar a abrir a porta e esse é quem você de fato é. Né? É sobre isso. Vamos para o nosso hi-bye? Vamos lá. Ping-pong assim, estilizado? Tem que ser ping-pong assim? Tem que devolver a bola rápido ou pode elaborar? Pode dar umas pingadinhas assim. Aqui pinga, aí cai a bola, aí a gente vai pegar e continua conversando, entendeu? Aqui é assim, ó. Primeiro, um livro. Tem um livro que acho que se conecta com muito do que a gente está conversando aqui e até com o momento que a gente está fazendo essa gravação, que é o livro Liderança Tranquila, do Carlo Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid, que acabou de ser campeão, né, da Champions League. E que, de fato, assim, você nunca tem um modelo de liderança único e, na prática, nós vamos formando os nossos através de vários estímulos, né? Eu acabei de citar agora há pouco o Bernardinho, que certamente é um estímulo de liderança muito importante, muito emblemático para brasileiros da nossa faixa etária, sem dúvida, né?
Mas ele tem aquela coisa né, Intenso, intensa, pressão. né? Tem Faca na memes caveira. dele abrindo a boca, assim, né? E esse livro do Carlo Ancelotti me marcou muito porque ele vai para o outro extremo, né? A liderança exercitada pela comunicação verbal tranquila, né? Pela não agressão, né? Você lida com os melhores jogadores do mundo, né? Com egos super inflados, né? Existem técnicos super bem-sucedidos que gerenciam, né, esses talentos com modelos também rígidos, onde o próprio técnico também é uma persona, uma personalidade muito importante. Isso, de alguma forma, equaliza com a personalidade dos jogadores, mas o Ancelotti tem a característica distinta dessa, né? É pela descrição, é pela comunicação não agressiva, é pela conversa um a um, né, com os jogadores. Então ele vai controlando o ecossistema dele, apertando botões que são distintos. E é um livro que eu recomendo muito, porque ele também ajuda a refletir e a mudar esse paradigma do líder forte, né, do líder que tem que ser de fato um cara intenso e presente. Não necessariamente, não tem um único caminho para a verdade, e ele é um exemplo claro disso. Muito legal. Bom, e está dando certo, pelo menos. Então, Super. temos cases que comprovam Exato. a liderança tranquila. Uma pessoa. Acho que aqui tem várias também. A gente falou agora há pouco do Miguel, falamos do meu avô. Acho que aqui tem algumas escolas mais do que uma pessoa diretamente falar. Eu acho que assim, a escola de CIA foi muito importante na minha vida por ter o tema do pé na areia, assim, estar próximo do time, humildade. A gente até usava uma expressão lá de no profile, né? Assim, não era low profile, era no profile, sabe? Você sempre passar uma descrição, né? Então, essa foi uma escola importante. A escola do Iguatemi, né, foi uma escola também assim muito intensa, né, onde a planta não tem pó, né, o uniforme tem que estar impecável, o name tag, né, o estacionamento, o paisagismo, as lâmpadas, assim, uma intensidade operacional muito grande. Aquilo também foi uma inspiração importante para a minha formação, né. O Boticário a gente já falou, diversos temas aqui associados ao Boticário, então acho que assim, no fundo, essas escolas acabaram representando muito do que eu sou hoje como profissional. Se precisasse ser uma figura, a figura do Miguel continua sendo uma figura muito emblemática na minha história profissional. Muito legal. Uma frase. Uma frase na entrada no conjunto de quadras ali que faz o US Open, né, em Flushing Meadows ali, na quadra principal tem uma frase em inglês que é super simples, que está escrita com 4 palavras, né? Pressure is a privilege. E é uma frase da Billie Jean King, que é a maior tenista da história dos Estados Unidos, né? Uma figura feminina, emblemática, né? Ganhou tudo que podia um tenista ter ganho, né? Antes mesmo de Serena Williams, de Venus Williams, né? E quando você se depara com aquela frase na entrada da quadra principal, né? Onde vão jogar os 2 melhores tenistas, né, sempre, ano após ano, os 2 melhores tenistas vão jogar o último jogo do US Open naquela quadra, né? De fato, você está numa circunstância onde você é exposto à pressão é um privilégio, né? Poder lidar com a pressão de uma família de 5 crianças, de uma companhia de 3.500 funcionários, de um shopping center onde acontecem temas diversos, né, uma prefeitura, né, e eu acho que para todos que fazemos parte desse ecossistema aqui, em maior ou menor grau, a gente lida com as nossas pressões, e isso é um privilégio, né? Então, olhar a pressão que às vezes nos causa preocupação, nos tira um pouquinho do nosso centro, como a contrapartida do nosso próprio talento, é de fato um privilégio. E quando eu li aquela frase, eu falei, caramba, é isso mesmo, né? Tá aqui entrando nessa quadra é um privilégio, mas também tem a contrapartida de ter que lidar com essa pressão. Exato. Porque a pressão é o efeito, mas a
causa é que é nobre. Então, eu falo, né, quando as pessoas começam a falar, ai, mas o meu trabalho, mas você só tem esse problema porque você tem um trabalho, que bom. Então, o efeito da pressão ou do problema, o efeito do dilema, ele vem de uma causa, e a causa é que tem que ser o seu foco. Então, ninguém tem problema com o filho se não tem filho. Então, que bom, a causa é o filho. Que bom que eu tenho filho, é um privilégio. Exato. E se você está lá na quadra, o efeito da pressão é porque você é um dos melhores do mundo. Então, a causa é muito nova. Então, tudo depende da perspectiva, né? Acho que esse nosso olhar tem que ser bom. Se o nosso olhar é bom, todas as coisas ficam boas, né? Mas se a gente olha sempre pelo efeito e não pela causa, a gente se perde. Olha, eu complementando o ping-pong, gente, é assim, tá vendo? É isso. Mas a plaquinha tá lá. É que eu não me assim. aguento. Então, pressure is a privilege. Exatamente. Muito bom. Um sonho. Eu acho que aqui, Flá, mais do que sonhos de ambições materiais ou de coisas que eu posso conhecer na vida, eu acho que é saber a hora exata de parar. Eu perdi meu pai há 7 anos atrás, né? Meu pai não teve a oportunidade de conhecer os meus 5 filhos, né? Os primeiros ele teve, mas já numa condição de Alzheimer bastante avançada, onde a interação já não foi ótima, né? Essa jornada que a gente tem aqui de trabalho, da profissão, do cargo, das conquistas, elas têm que fazer sentido até um determinado momento. E saber a hora de parar, eu acho que é uma arte. Então, eu sonho muito poder saber encontrar o meu momento de parar. A gente falava há pouco do Miguel, de novo, né, trazendo ele. Foi uma pessoa que em algum momento falou, bicho, passa o bastão para o Arthur, que já passou por sua vez o bastão para o Fernando, mas saber fazer essa transição para poder ocupar um outro papel, né? Essa morfina e esse contexto em que a gente está envolvido, ele também é tão envolvente que chega uma hora que você nem sabe mais por que está nele, mas vai te fazer falta o efeito que isso te produz, essa morfina, né? Mas tem que chegar uma hora onde os netos são mais importantes do que qualquer outra coisa, né? Então, poder encontrar esse equilíbrio, eu acho que, lembrando da história do meu pai, lembrando, né, das coisas que eu fui observando assim ao longo do tempo, de grandes empreendedores, mas que também acabam se confundindo durante tanto tempo com uma marca que não sabem a hora de parar, né? É saber parar para poder me dedicar para minha família, para os meus netos. Amém. Assim, me emociono assim, ó, fico até emocionada aqui. Lembro do meu pai, né? Sempre fala de pai, eu choro. O Mariano, quando eu gravei com ele, eu chorei muito falando do meu pai. Ele, você não pode chorar assim, porque tá muito latente. Eu falo, Mariano, mas eu tenho saudades. E por que eu tô falando do meu pai? Porque eu acho que o meu pai, ele pendurou a chuteira, né? Infelizmente, não por vontade dele, mas por vontade de Deus, ele faleceu por um câncer. Mas ele foi numa fase ótima da vida dele, em que ele pôde deixar tudo, assim, pendurei a chuteira, ó, sendo um bom pai, assim, sendo um bom empresário, podendo ter mais qualidade de vida com a minha mãe na época no casamento. Ele até fala, eu só podia ter sido menos orgulhoso. Isso na cama do hospital, ele vira pra minha mãe, acho que eu vou pro saco. Ele falou pra minha mãe, para com isso. Ele falou, não, acho que eu vou. Eu podia ter mudado uma coisa. Você viu como a pessoa já é orgulhosa, né? Podia ter sido menos orgulhoso, né? Mas se eu sair daqui, eu vou ser muito menos orgulhoso, eu vou mudar. Mas ainda assim, foi um tempo que a gente teve de poder azeitar essa relação e ele ter esse timing perfeito para ele ir e poder ir sabendo que ele deixou um legado, assim, incrível. E foi a hora de parar, talvez interditado, sem ser por vontade dele. Eu acho que isso não aconteça na nossa vida. Acho que o sonho, então, é que a gente não se sente interditado para ser parado, mas que a gente saiba quando a gente tem que parar pela nossa própria vontade ou pela, né? Exato. Pelo nosso próprio coração, nossa própria consciência. Eu lembro de ter recebido o diagnóstico de Alzheimer do meu pai quando eu estava na China, né? No auge da conquista dos meus próprios sonhos profissionais, né? E em algum momento aquilo teve que ser também reajustado, né? Depois de um tempo eu tive que retornar e seguir, né? Mas
encontrar, né, essas coisas da vida pessoal, dos nossos pais, dos nossos avós, depois dos nossos filhos e futuramente dos nossos netos, elas vão acontecendo enquanto também a vida profissional vai acontecendo. A hora de construir essas pontes e equilibrar, de fato é uma arte, sob o risco de nunca mais poder voltar num momento, né, e nunca mais poder estar presente com alguém que você de fato amou muito e que já não faz parte da sua história atualmente. Muito bem, Ivan Murias. Ai, gente, eu fico aqui, ó, me emociono, eu choro, eu rio, eu me divirto. Subiram uns 3 nós aqui na garganta que a gente precisa depois, exato. E eu olhava pro seu olhinho e eu olhava pra minha garganta aqui e falava, opa, né? É sobre isso, esse episódio aqui, esse presente que eu tenho, que é o Come Together, ele é sobre isso, sobre a gente fazer essas trocas, que toda vez que eu faço, eu converso com alguém e eu tenho esse privilégio de ouvir, me faz tão bem. Eu acho que eu saio daqui sempre assim, nossa, que história, que pessoa, que legal, que desafio. E é sobre gente, né, Ivan, o tempo todo, né? Exato. Não é sobre... Nada seria construído se não fosse através das pessoas. E o que está por trás dessas pessoas? Então, eu fiquei muito feliz com esse nosso papo. Que muito delícia. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Eu te conheci, a gente estava falando onde a gente se conheceu, né? Na delegação lá indo para Israel. Eu já tinha, obviamente, ouvido falar de você, mas não tinha tido o privilégio de conhecer pessoalmente. E naquele momento você é discreta, aquela pessoa que está ali, a gente, né? Então, mais discreto, mas sempre muito educado, muito gentil, muito amoroso, sabe? Então, assim, eu até falei pro Júnior, eu estava conversando com ele, que está lá na China agora, inclusive, falei, eu vou gravar com o Ivan, né? O Ivan, eu gosto dele de graça, porque ele é muito gentil, ele é tão generoso e tô feliz, que bom. O carinho é recíproco. Muito bom. Muito bem, então Obrigado. olha, obrigada a você. Pra mim também foi um prazer. Botar pra fora também é um exercício muito gostoso. Não é? É. Bom. Botar pra fora assim, né? Nem liga, porque ali só tem gente boa assistindo esse negócio aqui. Exato. Gente, quero agradecer, então, Ivan, obrigada mais uma vez. Eu e que agradeço. Você que ficou aqui assistindo, né, e ouvindo essa entrevista tão gostosa, esse papo. Então, fica ligado, porque mais e mais episódios sempre vão vir com pessoas inspiradoras para contar sobre as histórias que vão, de alguma maneira, mudar alguma coisa na nossa vida. Combinado? Então, eu te espero no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be free. Come